Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar uma olhada no mercado da bola do Flamengo, que está bastante movimentado. Mas antes de começar, peço a você para dar aquela moral, se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sino da notificação. Os créditos vou estar deixando para a Sport TV e para o UOL Sport. O link vai estar aqui na descrição como créditos e bora pro vídeo. Danilo vai chegar hoje ao Brasil, hein? Já para assinar com o Flamengo. Então vamos botar agora a Débora Gares, ao vivo, direto do Ninho do Urubu. Débora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Mário, pra você, pro Lofrê, todo mundo ligadinho com a gente. Queria beber dessa água do camarim aí, que parece batizado. Vocês estarem tão alegres às horas da manhã, fazendo até imitação, Brasil. Pelo amor de Deus. Nem 10 da manhã, amiga. Você viu que a régua tá alta, né? Você preparou seu personagem? Isso. Quero saber o seu. Pois é, tinha que ter passado no camarim antes de vir pro Ninho. Poxa vida. Gente, seguinte, Danilo é aguardado aqui no Rio de Janeiro hoje, na parte da tarde, para fazer exames e assinar contrato com o Flamengo por 2 temporadas. O jogador, na segunda-feira, rescindiu o contrato com a Juventus, clube que ele defendeu por 5 temporadas e meia, então agora está livre no mercado, já tinha conversado com o Flamengo, acertado detalhes, então agora estamos pela parte burocrática. E vai encontrar por aqui ex-colegas, tanto de seleção brasileira, caso do próprio Felipe Luiz, treinador do Pedro, também atacante, e o Alexandro, que é colega dele de seleção brasileira, mas além disso, colega de Juventus durante muito tempo, colega de Santos, colega de Porto, ou seja, uma longa trajetória que os dois têm juntos e que, tudo sendo acertado, vão poder dar continuidade por aqui. Danilo, então, que chega para ser mais um reforço para o Flamengo, que já anunciou, já trouxe, né, e já estreou o Juninho nessa janela. Falando um pouquinho agora do grupo, do restante dos jogadores, estão aqui no CT Ninho do Urubu, se reapresentaram hoje, depois de um dia de folga. Começam agora os preparativos para o jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, que marca o retorno do Flamengo ao Maracanã. O time volta a jogar em casa depois de uma excursão nessas primeiras rodadas de Campeonato Carioca pelo Nordeste, jogou em Brasília também, volta a jogar em casa. O time já voltou a jogar com os seus titulares, caso do último jogo, vitória por 2-0 sobre o Volta Redonda. Então agora começa esse preparativo para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro e também pensando, logicamente, no grande compromisso do final de semana, no domingo, a disputa da Supercopa contra o Botafogo. Jogadores por aqui, a gente aqui acompanhando tudo de pertinho e ao longo da programação trazendo mais informações com relação a essa proximidade do acerto, da oficialização da vinda do Danilo como mais um reforço para o rubro-negro, Mário. Perfeito, Débora, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho a você. Depois de jogar tantas vezes no Maranhão, o Flamengo vai enfrentar o Sampaio Corrêa no Rio de Janeiro. Né? É que esse Sampaio Corrêa é outro. É o Sampaio Corrêa do Campeonato Carioca, né? Dali de... É Saquarema? Como é Saquarema, Saquarema, né? Não é... Bom, Bacaxá é Saquarema. Bacaxá é o Boa Vista. Mas é Saquarema também, né? Que é distrito. Vamos lá. Danilo e Alexandre, então, a gente está falando de uma parceria de 9 anos. São 8 títulos conquistados pela dupla, né? O Danilo tinha a possibilidade de permanecer na Itália. Na verdade, vindo para o Brasil, a primeira oportunidade foi de voltar para o próprio Santos, né, que chegou a fazer uma proposta, mas àquela altura ele considerava continuar na Itália, não ficaria na Juventus, iria para o Napoli, que também tinha feito proposta. E aí surge o Flamengo, e é quando ele decide pelo retorno ao futebol brasileiro. Decidiu antes de saber que o Neymar... Que currículo, né, que tem o Danilo, né? E é dupla, achei super bacana lembrar disso. Sim, a dupla, mas o currículo do Danilo talvez seja maior ainda do que do Alexandre, né? O Real Madrid, City, os dois, Porto e Juventus, os dois, seleção brasileira e seleção brasileira sub-20, campeã do mundo. Então já começa, e além do Santos, os dois têm um currículo muito grande, o Danilo até um pouquinho maior. Acho que o Alexandre, no final de carreira, ainda está indo um pouco num nível melhor do que o Danilo vem caindo de produtividade e por isso está mudando de posição. Talvez importante, a gente já estava fazendo essa transição na Juventus. Talvez a gente encontre um zagueiro para o final de carreira, um bom zagueiro, que profissional, o nível técnico a gente sabe que tem, profissional a gente sabe que é uma questão física e de entendimento de posição ao final de carreira, que parece que dá para acontecer também. E aí ele pode ser um jogador que quebre o galho da lateral direita, principalmente numa necessidade de você fazer. Fica um pouquinho mais aqui na lateral direita que eu vou sair com o Alexandre pela esquerda. Então ele gera possibilidades para o Flamengo. Não só resolvendo o problema de zagueiros, que até de número de zagueiros, que o Flamengo está abaixo do necessário para a temporada, mas também sendo um jogador útil. O Arnaldo, o Flamengo também está... Aliás, Renato, posso falar com você mesmo. O Flamengo está insistindo com o Jorginho
está tentando aliviar a sua folha de salarial também. O outro do Karabakh já chegou, né? O Juninho, já jogou até. E tem essa história do Jorginho ainda. Mas está tratado ainda com cautela. O Jorginho, o problema é que ele ganha uma barbaridade, né? Se o Jorginho vier, ele será o maior salário do elenco do Flamengo. Ele está querendo ganhar qualquer coisa em torno de 2 milhões. Ele começou pedindo mais do que 2 milhões. Parece que nas últimas conversas, Flamengo e Jorginho meio que bateram o martelo em torno de 2 milhões. O problema é que o Arsenal estava disposto a liberá-lo. Mas o Arsenal ainda não conseguiu contratar um outro jogador para a posição e pode perder um terceiro que está para sair também do Arsenal. Então, o Arsenal está disputando tudo, gente. O Arsenal está disputando o título da Premier League, está disputando a Liga dos Campeões. O Arsenal é um time forte na temporada. Se ele perder, de fato, esse outro jogador, que eu já vou dizer daqui a pouquinho para vocês quem ele talvez não libere o Jorginho. Se ele liberar o Jorginho, se ele conseguir, ao contrário, contratar o que está querendo, ele libera o Jorginho. E aí o Flamengo e o Jorginho têm mais ou menos um acordo em torno de 2 milhões. Mas lá na Gávea, uma boa fonte já me disse o seguinte: Jorginho é mais para a janela anterior ao Super Mundial. Até lá a gente acha que consegue resolver e o próprio Arsenal concorda em liberar. Antes disso, talvez seja difícil. Quem é o jogador? Pois é, deixa eu procurar aqui, né, cara? De bet pronto assim não dá, né? Desculpa. É que a gente fica numa realidade aqui, quem manda é a Liga Europeia, a janela europeia, em todos esses negócios. Então o Danilo está saindo rescindido com a Juventus, porque a Juventus não tem interesse em permanecer com o Danilo. A janela europeia fecha nessa semana. Exatamente o que o Renato está falando, se as movimentações do Arsenal na janela forem suficientes, o Arsenal entender que o Jorginho é gordura, o Arsenal libera o Jorginho. Está no meio da temporada. Se o Jorginho ainda for interessante para o Arsenal nos próximos 6 meses, não libera o Jorginho. É aquela coisa do Palmeiras com o Andreas Pereira. Não vai mandar aqui o Palmeiras, quem vai mandar é o Fulham. Não vai mandar o Flamengo, que vai mandar o Arsenal. Não vai mandar o Flamengo, que vai mandar a Juventus. Então, para o Danilo vir, a Juventus liberou e conseguiu uma rescisão. Então, nesses próximos dias, muita coisa vai acontecer e alguns jogadores brasileiros ou estrangeiros mesmo vão sobrar e vão estar no mercado, podendo voltar ao Brasil ou reforçar em clubes brasileiros. Então, tem que esperar um pouquinho esses dias até o final dessa semana, quando fecha a janela europeia. A nossa fica aberta até o final de fevereiro. Então, vai ter uma xepa gigante aqui no Brasil de 1 mês. Né? E o Jorginho pode entrar nessa e outros podem entrar nessa. Sabe que o Textor, aí eu vou só para fazer o Textor, ele não montou o time do Botafogo temporada até agora, certo? Não tem nem técnico. Ele vai fazer tudo isso depois de fechar a janela europeia. Se vai dar certo ou não, se vai dar tempo de formar um time bom ou não, se o técnico que vier vai ser bom ou não, é uma outra discussão. Mas ele vai trabalhar no time brasileiro dele depois do fechamento da janela europeia. Até agora ele não fez nada pelo Botafogo esse ano, né? Então vai acontecer isso depois do fechamento da janela europeia. E, Renato, tem o Lohan, né? Vai ou não vai também? Não, o Lohan, o Felipe Luiz já deixou claro que não conta com o Lohan. E é engraçado porque isso aí só pode estar ligado a um problema comportamental. Porque o próprio Felipe Luiz já disse, com todas as letras, que ele considera o Lohan um talento gigantesco. Mas também, na mesma entrevista, ele disse o seguinte: mas às vezes não basta só o talento. Então, o Flamengo estava negociando com o CSKA, o CSKA oferecia 8 milhões de euros, o Flamengo queria 10, e no momento a coisa deu uma esfriada e ele vai ser devolvido ao Sub-20. Devolvido ao Sub-20. Olha, nação, se o Danilo está mesmo chegando ao Brasil para resolver alguns detalhes com o Flamengo, isso mostra que as negociações estão bem avançadas, né? Parece que o clube está muito interessado nele. E se der tudo certo, é mais um reforço de peso para o elenco. Já sobre o Jorginho, dá para entender o interesse dele em jogar no Flamengo. É um clube gigante, tem muita visibilidade e ele pode ser uma peça importante no meio de campo. Agora, só falta resolver a rescisão com o Arsenal, o que pode levar algum tempinho. Mas parece que ele está realmente interessado. Se os dois chegarem, o Flamengo vai ganhar muita qualidade e experiência. É esperar para ver. Então, nação, o que vocês acharam? Gostaram aí das notícias? Se você gostou, se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sino da notificação e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.